Boa noite, senhores. Hoje, shiur número 20, parte 2, o grito do coração, Besiata Dishmaya. No final do shiur, acredito que vou tentar ligar um pouquinho com nossos dias de hoje. Sim, mas vamos dar sequência. Nós falamos até mesmo o último shiur, ligado um pouquinho com Rosh Hashanah, em relação às filotas, rezas. Lógico, o que nos puxa muito eu vou lhes falar a verdade. Nesses dias que nós nos encontramos antes de Yom Kippur, por exemplo, vadai temos que falar de Teshuvah, vadai temos que falar de Vidui, sem dúvida. Mas o nosso assunto é Tefilá, e não é menos importante, porque nós já falamos que a Tefilá, Teshuvah e Tzedakah e Chesed, Ma'avirim Merod tiram os maus decretos. E justamente esse é o motivo que eu preciso falar sobre Tefilá. E que fazemos a maioria, fora o jejum de Yom Kippur? Tefilá, nós rezamos. Então, lógico, eu gostaria de falar, continuando sobre esse assunto, nós chamamos a atenção sobre as lágrimas, que isso representa o grito do coração. Kal Kadosh, nós trouxemos o último shiur, que lágrimas derrubam todas as barreiras, todos os tipos de muro. Uma pessoa que chora na sua tefilá consegue mamás derrubar. E trouxemos aqui o Yarod Devash. Eu quero repetir rapidinho. Ele diz, não importa do que foi formado essa parede, esse muro. Nós também comentamos, vale a pena relembrar, que as conversas que não são adequadas, ou até mesmo dentro de um Bet Knesset, pode formar essas nuvens que não deixa a tefilá passar. Então Yarod Devash fala, Ashrei lemí shemitpalel bedemá velenishmar venitke. Louvado aquele que reza com choro, com lágrimas, com coração quebrado. Ki lo yashuv rekam, essa tefilá, ela é aceita. Eu vou pular. Maimken, então, mal sim, realmente se formou essa nuvem. Então ele diz, o que nós estamos falando, se uma pessoa reza sabendo que está perante Hashem e ela chora, olha só o que ele fala aqui, sobe não só essa reza que ele está rezando agora, e sim todas que estavam paradas, brecadas aqui. Vamos supor que ele rezou já anos e anos. E elas se encontravam aqui, porque não tinham como subir. Se ele conseguiu uma tefilá com choro, abrir um buraco, todas essas falam Yarod Devash, sobem inteiras. Achimadam itpalel achar bechavana v'chevedimah, kol atefilot mikama shanim, de vários anos, Asher Savin Nikbetzulo, Nisharu Omdim Berifayon, Kaed Alede Tefilá Zoem Olim. Através dessa tefilá, puxa ela, todas essas tefilot, para o trono divino de Hashem. Nimtza, que olha a força que nós estamos falando de uma tefilá, de uma reza com lágrimas. O Rav Chafetz Chaim, Zecher Tzedek Livracha, realmente ele cobrava as pessoas, principalmente na hora de falar o Teilim, os Salmos. Conhecido que muitos perguntavam a ele, qual foi o mérito da sua mãe ter um filho assim como Chafetz Chaim? Chafetz Chaim faz 100 anos atrás. Qual foi o mérito? Então ele mostrava o livro de Teilim da sua mãe. O livro de Salmos, não páginas brancas, e sim amarelas, do choro, das lágrimas. E realmente, quando conta aqui uma edut, o testemunho de um aluno, Rav Chaim Haikin Zatzal, no Rosh Yeshiva de uma yeshiva de Sarfat, da França, que era aluno do Chafetz Chaim, que ele conta que uma vez chegou um senhor chorando, muito amargurado, com muitos problemas. Chafetz Chaim perguntou para ele, Aim atat tzmecha, você já rezou para Hashem por todos esses problemas, para Hashem trazer a salvação para você? Você já rezou? Falou sim, eu toda hora rezo.
Aí o Hafetz Haim falou, você mora perto daqui? Moro, então por favor, traz esse teu livro de Teilim. Aí esse senhor trouxe o livro de Teilim, e o Hafetz Haim viu páginas brancas. Falou, isso aqui, não. Ele pegou, já tinha uma idade avançada, ele viveu mais de 90 anos, ele faleceu em 1933, Hafetz Haim. Então ele, em uma idade avançada, subiu em cima do armário, pegou o Teilim da mãe dele e mostrou para ele, isso aqui é rezar. Tem que chorar. E assim contam que quando subiu o governo comunista, Bemet Am Israel sofreu muito, principalmente estava lá perto da Rússia. Então ele contava aqui, Hafetz Haim, que mais de 3 milhões de Yehudim sofreram com esse governo comunista, onde eles fechavam todo tipo de cumprimento de Torah Mitzvot. Bet HaMidrash, casas de estudos, mikvaot, queimavam bateknesiot, sinagogas. Então Hafetz Haim chorava, até uma vez que esses comunistas eles prenderam o Rav Yecheskel Abramsky Zatzal. E ele foi para Sibir, para a Sibéria. Aí o Hafetz Haim soube disso e começou a reunir todo mundo da cidade, Radin, onde for, ele pediu para todo mundo se fortificar, fazer tefilá, rezar. Estava do lado dele um Rav chamado Rav Hillel Gindesburg Zatzal, que falou para o Hafetz Haim, então, Rav, vamos falar alguns capítulos de Teilim. Hafetz Haim se incomodou muito da forma que ele falou, vamos falar. Ele falou, Elomar ata Teilim. Não se diz, vamos falar Teilim. Yeshata lizok Teilim. Precisamos gritar Teilim. Se chora Teilim. Rabotai, e Bemet, eu sempre costumo dizer, uma pessoa que estuda até mesmo um perek de Teilim, ou seja, um capítulo de Teilim, de Salmos, vai perceber como David HaMelech colocou seu coração lá. Mamash. Ad kede kach, eu não lembro de quem traz isso, Rabbi Biderman, Shlita, que olha a força do Teilim. A gente está falando de qualquer tipo de tefilá, lógico, as palavras da pessoa, a tefilá que ela faz, Shachim Mincha Arvit. Mas agora, justo como eu estou falando o Teilim, a história do Hafetz Haim, então traz o Rabbi Biderman que o Teilim, ele tem força de ressuscitar mortos. Teilim, mas por que Keilu? Por que a gente vê que não? Porque ele não está na Seder. Porque ele não está na sua ordem. Se ele estivesse na ordem, que a gente não sabe qual é, a força é de ressuscitar. Tá bom, não está na ordem, não temos essa força, mas não é que tira a força do Teilim. Mesmo que não está na Seder, continua com a força. Então é muito importante, muitas pessoas, não muitas pessoas, desculpe, algumas pessoas se aproximam a mim e eu percebo, às vezes eu pergunto para elas, além de perguntar para elas se elas estudam Mussar, eu pergunto para elas se lê Teilim. Já algumas pessoas eu falo para elas, se lê Teilim. Tem que ler Teilim, Rabotai. Vamos voltar aqui. Então Hafetz Haim falou, o Teilim não se fala, o Teilim se grita. Grita do coração. Isso que a gente já falou algumas vezes. Sendo assim, vocês vão me falar, peraí. Você está me falando de quem? De Hafetz Haim? Vai com calma. Hafetz Haim, certo? Derech Hava, não terminei. Aí ele fez Teilim e na hora conseguiu soltar da Sibéria o Rav Yecheskel Abramsky. Quem traz essa testemunha é o Rav Hanan Wasserman, que ele viu que realmente Hashem condamou na hora que eles fizeram esse Teilim, liberaram o Rav Yecheskel Abramsky da Sibéria. Tá bom, Teilim de Hafetz Haim. Só que não é. Fala aqui o Rav Pardo, Moshe Pardo, fundador de Orachaim, da Escola das Meninas, no livro Moshe Yaroé. Ele conta o seguinte, ele acostumava a dizer, Misheboche Zoche, quem chora, como? Ganha, boa, Bernardo, ganha, quem chora, ganha. E aí ele dizia assim, Gam kasher, ena mitpaler raui lekach. Mesmo aquele que chora, ele não é adequado a ser aceita a sua reza. Já vimos alguns exemplos, né?
Ve'etzem abechiyah, o próprio choro, ela dá o mérito de ser aceita. Mesmo que ele não é apto a ser aceito a sua tefilá, a sua reza. Me acompanhou? Por isso que ele acostumava dizer, Misheboché, Zoché. Zoché, ele ganha, She'anulo shelo al pi geder ateva, até mesmo coisas que, pela natureza, não deveria acontecer. Então, além da natureza, acima da natureza, mesmo que não é merecedor, chora, Boreolam pode aceitar a sua tefilá. E aqui ele fala, Misheboché Zoché. Separei uma história aqui do livro Ohila interessante, que foi a seguinte, mais como ilustração. Quem conta essa história é Rav David Beravman Shlita. Braverman Shlita. Obrigado. Então, ele conta que uma vez uma família saiu passear lá em Eretz Israel para Tveria. Era um casal com 2 filhas. O marido, estando em Tveria, ele foi para Kver Tzadikim, Rabbi Meir Balanes, foi lá fazer tefilá, e a sua esposa com 2 filhas foram no Kinneret estava verão, foram nadar. E aí, Rabotai, uma dessas filhas entrou no Kinneret, lá no lago, e ela não percebeu, e a corrente foi puxando essa menina. Ela foi puxada, Rabotai, e ela perdeu o controle. A mãe percebeu que ela estava pedindo ajuda, só que a mãe não sabia nadar. Então ela foi correndo para a estrada para ver se alguém para e ajudar. Então passava um carro, passava outro, sai daí, sai, uma louca. E ela estava desesperada, minha filha está se afogando, algum carro tem que parar. Até que de repente um carro parou e ele chegou, um senhor bem vestido com sua esposa, falou: o que acontece? Aí ela falou: minha filha está se afogando. Aí ele saiu do carro, começou a tirar o que ele achava que tinha que tirar de roupa para entrar. Aí a esposa falou: você não pode entrar, você está se recuperando de você teve um ataque cardíaco, você foi operado do coração faz pouco tempo, então você não pode fazer isso. Ele falou: não dá, eu preciso salvar essa menina. Aí ele, Rabotai, diz que ele foi, entrou no Kinneret, tirou uma menina. Aí a mãe falou: não, mas essa é a pequena. Realmente quem estava se afundando era a maior. Aí ela entendeu, a mãe, que a pequena coitada tentou salvar a maior e também se deu mal. Então ele salvou a pequena. Ele falou: não, a maior ela está desesperada. Rabotai, se coloquem na história, eu estou contando devagar, mas Hashem Yishmor, quem? Aí chegou o homem, voltou, só que na hora que ele voltou, lógico, ele estava cansado, normal, e ainda mais esse senhor que passou uma cirurgia do coração. Então ele voltou, achou a menina e começou a trazer ela. Só que ele não percebia que as pessoas estavam gritando: a cabeça dela está afundada, ergue a cabeça dela, levanta a cabeça. Ele estava puxando ou pela mão, ou pelo pé, não sei o que, e estavam gritando para ele: levanta a cabeça. E ele não via. Aí, Rabotai, ele conseguiu chegar até a beira e realmente viram que a maior estava numa situação mais do que delicada. Hashem Yishmor. Nesse tempo, quando chegou a Magen David Adom, chegou a ambulância e tal, os paramédicos tentaram e diziam à mãe: olha, muito tempo ficou a cabeça dela na água, então provavelmente não chegou oxigênio no cérebro, na cabeça, então Yanilo Aleno, espera o pior. E realmente foi no hospital, e também os doutores falaram que é muito delicado porque ficou muito tempo embaixo d'água e não tem como chegar oxigênio.
Aí a família começou a fazer muita tefilá na sala de espera, a chorar, sem interromper, lelav sacar. E Bemet abriu os olhos a menina. E os médicos começaram a gritar, milagre! Ani lo ma'amin, falam os médicos. Como pode ser? Começou a funcionar outra vez o cérebro. E aí realmente depois de 2, 3 dias, a menina saiu andando do hospital. Os doutores estavam loucos. Porque eles falam, como eu falei, a Hamzan lo iguia lemochá. E muito tempo. Quer dizer, como é que pode ser? E Boreolam trouxe essa menina de volta. Passou alguns dias, essa família fez uma seudá para agradecer a Hashem. Refeição, chamou todo mundo e tal. Lógico, queriam chamar o salva-vidas aqui. Esse senhor. Acharam ele, através do hospital, acharam ele. E ele foi a atração da seudá. Aí deram a palavra para ele. Aí ele começou a contar, interessante a história dele. Ele falou assim, na verdade eu não tenho nada a ver com a Yahadut. Eu nunca fui religioso, pelo contrário, eu moro num kibbutz. Adam shelokom kesher ledat, eu nunca tive contato com a religião, nunca. E eu só vim porque vocês me chamaram aqui na Seudá. E realmente eu estava numa época de recuperação, porque eu me operei faz algum tempo atrás. Naquele dia eu estava indo para o Tzafon, para o norte. Aí realmente eu vi uma senhora desesperada, decidi parar, mesmo que minha esposa não queria, eu parei. Aí quando ela me falou que alguém se afogou, me ligou uma luz, porque eu era nadador profissional. E eu, por o meu problema, parei, mas faz 2 semanas voltei a treinar. E eu garanto que esse treino vai dar que me ajudou a salvar essas meninas. Mas minha esposa me dizia, vai com calma, teu coração não suporta isso aí. Mas eu comecei a voltar a treinar, a nadar. Pulei na água. Salvei a menor. E aí eu não tinha mais força, mas tinha que voltar. Certo? Só que eu não me perdoei. Por quê? Porque depois que eu peguei a segunda, eu percebi da bobagem que eu fiz. Que todo mundo estava gritando, não deixa a cabeça dela dentro d'água. Tira, erga a cabeça dela, levanta. E lo aleno, que cheguei na minha casa depois do que ocorreu, comecei a chorar, parassi bedemaot, e falei para minha esposa, Hani arakte tayalda aí, eu matei, assassinei essa menina, fui eu o culpado. Como pode ter sido tão tipesh, tão tolo? Se é para fazer as coisas, fazer elas direita. Se eu fui salvar, lógico que tem que levantar a cabeça. Como é que pode ser? Aí minha esposa me acalmava dizendo, não, você não é o culpado, você fez o que está ao teu alcance. Eu não estava calmo, estava chorando, estava desesperado. Como é que eu causei uma coisa dessa? Aí eu voltei para o lugar, Hazarti. Eu voltei para aquele lugar, Hazarti leotoma komba Kineret. Voltei para aquele lugar outra vez, para o Kineret. Subi lá um monte que tem lá na beira, e falei com Hashem, falei o seguinte, Ribono shel olam, presta atenção na tefilá, meolam lo paniti elecha betfilá, eu nunca rezei, nunca, eu cresci num kibbutz, e sempre lá nós gozamos, e tristemente a gente gozava da tefilá. Para mim tefilá é uma coisa sem sentido. É a primeira vez que eu estou rezando aqui, Hashem. Pam Rishonah Bachaim. Eu não consigo mais viver assim. Não tenho condições mais de viver. Ani lo uchal yamshil lichiyot. Chorando. E eu peço para você, Boreolam, um pedido. Titiaches lazé. Leva em consideração essa reza que eu estou fazendo agora. Como se fosse que desde que eu nasci eu estou rezando.
e ergue todas as minhas filot para você, para salvar essa menina. Ele falou que ele sentiu depois que ele voltou, sentiu um alívio. Imediatamente, quando chegou para casa, ligou para o Bet Holim, para o hospital, e contaram do milagre que ocorreu. Fala aqui o Rahab que está contando essa história. Vocês estão vendo a força de Tfilato Rishoná? É uma primeira tefilá chorando. Rabotai. Mas, o que tem aqui? Realmente, a gente está vendo aqui, estamos falando tanto das lágrimas, do choro. Tem algumas formas de talvez explicar isso aqui. Nós estamos falando aqui de David HaMelech. David HaMelech usa no Teilim Nun Aleph Yutet. Ki lev nishbar venitke, um coração quebrado, destruído, Elokim lo tivze, ele não despreza. E aqui traz o Rav Ochila um mashal, um exemplo. Uma vez um rei que chamou seu filho, vem aqui. Você está vendo essa pedra aqui pesada? Eu quero que você leve ela aqui para o 5º andar do nosso prédio, no meu castelo. O menino olhou a pedra, falou, tentou chegar perto, pedra gigante, não vai fechar. Não consigo. Mas se meu pai pediu, aqui tem algum segredo, né? Como é que ele pode pedir uma coisa que não existe? Ele foi, chamou os amigos dele, os próximos dele, falou, meu pai diz para mim subir essa pedra aqui no 5º andar. Aí as pessoas próximas a ele falaram, se ele pediu, realmente, não é Stam está falando. A gente não sabe como te aconselhar, porque realmente ela é super pesada. Então, fale com ele, você é filho dele, pergunta para ele te aconselhar como. Chegou o pai para ele e falou o seguinte, quando ele foi perguntar para o pai, para o Melech, falou, eu te mandei o que? Você subir essa pedra. Eu te falei que você tem que subir essa pedra da forma que ela está. Eu te falei que essa pedra você tem que subir ela lá em cima. A mim não me interessa, certo, se ela está assim ou diferente. Ela, o que você tem que fazer se eu estou te falando isso? Aleja leraseket even, corta ela em pedacinhos, em pedras menores, pequenininhas, e aí você vai conseguir chegar até o 5º andar. Essa é uma parábola, um exemplo. Fala aqui, Rachamim, Lifamim, a pessoa pode argumentar, Yeshli kazel lev even, eu tenho um coração de pedra. Como eu posso quebrar ele? Como eu posso fazer tefilá? Fala Boreolam para ele, quebra ele, e Bezrat Hashem, você vai poder o quê? Fazer tefilá como se deve. E eu já vou trazer aqui os exemplos, mas o que significa quebra ele? Rabotai, entre nós. Falta o que fazer quebrar o coração das pessoas? É só ele parar 1 minuto. Não existe? Vadai sheker. Se não é por ele, é pelo clã de Israel, não tem dúvida. E conta aqui uma história interessante, que o Hatam Sofer tinha um aluno numa determinada cidade, que ele poderia ser nomeado para ser o Rav daquela cidade, só que tinha um concorrente. E o Hatam Sofer queria que esse aluno fosse. O Hatam Sofer foi até a cidade, para apoiar o aluno dele para ser Rav. No final das contas, quem foi Rav? O concorrente. E, Rabotai, não estamos falando de qualquer um. Hatam Sofer, Gadol, não temos dúvida. Aí todo mundo se questionou, como pode ser? Hatam Sofer está apoiando esse seu aluno, e foi o outro? Rabotai, olha a resposta que ele deu. Assim falou Hatam Sofer. Neged hakol yacholti. O que é neged hakol yacholti? Contra tudo eu posso. Aval neged ademaot, mas contra as lágrimas e o teilim do outro, lo yacholti. Eu não consigo. Yachol liot
Aqui tem um Ben Ish Chai, que também ele fala da grandeza das lágrimas. Aí ele diz, uma pessoa com o coração quebrado, como ela está? Destruída, amarga, chorando. Boreolam fala, Perek Tehilim Tzadik Alef Tu. Imo anochi betzara. Eu estou com você no teu sofrimento. Ben Ish Chai diz, se é difícil subir, Boreolam vem até mim. Qual era todo o problema? De tudo. Que tem barreiras, que é difícil chegar até o trono divino. Não é verdade? Então, nós estamos falando aqui de lágrimas. Tá bom, você não vai, Boreolam vem. Assim explica o Ben Ish Chai. Porque David Amelech fala, Imo anochi betzara. Akadosh Baruch Hu nimtza belibo shel Adam. Boreolam se encontra no coração da pessoa. Vekarov elav yoter. E ele está muito próximo. Tão próximo que mesmo que ele não tem necessidade de uma tefilá chegar até lá em cima, porque o Boreolam veio até ela. Quem pode falar uma coisa dessa? Olha o que eu causo com minhas lágrimas. Olha a força. Sendo assim, continuando esse raciocínio, prestem atenção aqui, um presente fantástico. Por isso que eu falei até agora como foi uma Agdama, uma introdução. Não, brincando, mas agora vocês vão ver aqui uma coisa impressionante. Já falamos alguns shiurim anteriores que tem linguagem de rezas. Tem na Torá, chamar rezas, tem palavras, verbos diferentes. Uma delas aqui nós vamos ver que está escrito em Shemot Bet Chavdalet, Vaishma Elokim enakatam. Am Yisrael se encontrava no Egito, sim, e éramos escravos e parou. Trabalho de escravo, árduo, difícil, né? Colocavam as crianças como tijolos, morriam muitas pessoas, era um sofrimento gigantesco. Lá está escrito, Vaishma Elokim enakatam, Boreolam ouviu o grito. Que linguagem é essa de enakatam? Então explica aqui o Rav Meir Simrot Shlita o seguinte: quando uma pessoa, lo aleno, ela está passando por um sofrimento, coisas amargas da sua vida, o que acontece quando realmente ela explode? Falem vocês. O que acontece com ela? Ela chora. É espontâneo chorar. Não é verdade? Não é que agora eu vou chorar. Não. Está tão mal a situação, tão amarga, tão desesperado, automático, morrer, vetzoek. Ele não começa a pensar, agora vou chorar, vou gritar. Elas vêm sozinhas. E eu não tenho controle. Amargura impressionante. Assim aconteceu com Am Yisrael, olhem só. As Makot, Am Yisrael recebeu muita paulada. Gezerot, difícil, 210 anos. Redu, não foi fácil. E ainda Mar, os últimos 86 anos. Shelakhu lahem aladim shegriuotam babinyan. Pegavam as próprias crianças como tijolos, como... Am Yisrael começou a chorar, a gritar, a se desesperar. Só que aí, preste atenção aqui no ponto. Asu Bnei Israel Heshbon, começaram a refletir, peraí. E benkoveko, se de qualquer forma nós estamos chorando e gritando, pelo menos que esse choro, esse grito, não seja o quê? Em vão. Pelo contrário, transforma ele, dirija ele para uma reza para quem? Para Boreolam. Como vai ser aqui a profundeza de uma reza quando alguém está chorando? O que estimulou? A amargura, os problemas, os testes. Então a pessoa pode dizer o seguinte, peraí, uma coisa é eu ter problemas, testes, coisas amargas, desafios difíceis. Eu estou chorando. Eu tenho que me controlar, parar de chorar e começar a rezar?
Não! Pega essas gotas, esse estímulo amargo, essas gotas amargas, e reza, Ribono Shel Olam, o presente de Boreolam, Nakatam. Boreolam diz, por que tiramos Israel de Misraim? Vai Ishmael que me Nakatam, ele ouviu esse choro, sim, eu já vou trazer aqui exemplos, e desviou para a reza. O que nós temos que saber é o quê? Desviar para o lado certo esse choro. E conta aqui em nome do... Ele conta aqui uma história que aconteceu com o Birkat Shmuel, que ele apanhou do pai dele. Era jovem, é uma criança pequena. Apanhou do pai dele, pá, estava chorando, foi lá, pegou um sidur e começou a fazer tefilat mincha. O pai chamou a atenção dele. Falou, o que tem a ver? Você apanhou, agora você está fazendo mincha? Qual é a ligação? Qual é a ligação? Aí o Yeled, Birkat Shmuel, respondeu o seguinte, eu pensei o seguinte, bom, eu recebi uma paulada, tá bom? Eu já estou chorando. Chaval, é uma pena esse choro ir por água abaixo. Leibut. Então deixa eu rezar, pedir a Tahonen, sabedoria para Hashem, Refaenu, com esse choro, para colocar, olhem só como ele chamou aqui, um Yahalom Baketer Sheboreolam, uma pedra preciosa, um diamante na coroa de Hashem. Quer dizer, vocês estão vendo aqui, o choro não é que estimulou pela própria reza. O choro foi estimulado pelos sofrimentos, pelos desafios. Me acompanhou? Quer dizer, a pessoa, que ninguém tenha sofrimentos, que ninguém tenha desafios, que Bezat Hashem seja tudo mar de rosas, mas não é. Neakali fala aqui o seguinte, são os choros de uma pessoa quando ela tira, até mesmo sem razão, sem pensar, agora vou chorar, agora vou gritar. Dói para ele o sofrimento, a situação que ele se encontra, dói. Ribono Shel Olam me ajuda. Até mesmo o Rabin Kozalava Shalom dizia, ai, lista dele, fazer de tudo para esse sofrimento não ir por água abaixo. Pega ele não tem nada melhor que isso. De kama minashtut, como é bobagem deixar ir por água abaixo, perder essas pedras preciosas. Elamá, o Rav diz aqui, leitragel, o que é leitragel? Se acostumar que lo aleno, quando alguém tem um sofrimento, ou ouvir um sofrimento lo aleno, pega isso, essa argachá, esse sentimento e faz tefilá. Para tudo, não, ou seja, assim, lo aleno velo alechem. Alguém ouviu uma notícia ruim, não importa de quem, que não seja de Am Israel, não importa. Ele ouviu, realmente, vou anotar, daqui uma hora eu vou falar Teilim para isso. Não! Está te doendo agora? Saiu uma lágrima de você? Fala agora um perec de Teilim. Aproveita! Quando eu preparei isso aqui, essa aula faz quase 2 semanas atrás, aconteceu uma cena, eu ia falar engraçada, acho que sim, não sei se ela ouve o shiur ou não, mas uma pessoa em Rosh Hashanah, Rabotai, tudo avesso. Deu tudo errado para ela. Deu tudo errado. Alguém próximo de mim. Tudo o contrário. Esse não chegou, essa não foi, assim não saiu, assim. Chegou na noite de Rosh Hashanah, explodiu de choro. Quando eu preparei isso, o que eu falei para essa pessoa? Falei, peça, faz Teilim, peça Shana Tová, peça Chaim, peça Briut, peça Parnassá. Ela me olhou com uma cara, mata me enxugar, o que você está... O que você está falando, peça? Estou chorando de tudo errado que deu. Só que eu, depois de preparar isso aqui, eu falei para ela, não, agora aproveita essas lágrimas e peça uma Shana Tová. A gente não pode deixar perder isso aí.
A gente não sabe Heshbonot Shamayim, as contas de Hashem. Uma vez tinha uma pessoa, Lo Alenu, isso pode acontecer, um pai que tinha todos os filhos com uma idade muito avançada e não tinha shidur, desde o menino lá em cima, a menina lá em cima, não tinha shidur. E não era fácil. A gente sabe que não é fácil ao redor, a Keilah, a cidade, o bairro, o prédio, é difícil. Aí, ele estava andando numa rua e ele viu uma criança lá em Benebra carregando 3 caixas de ovos, cartelas de ovos, e viu que estava muito pesada para ele. Então ele chegou para o garotinho e falou: posso te ajudar? Para você precisa levar isso aqui? Aí ele falou: eu preciso levar aqui para o 3º andar, eu moro aqui, está pesado, posso te ajudar? Aí o garoto falou: tudo bem, eu aceito. Aí ele ergueu essas 3 cartelas, foi levando, do nada, veio lágrimas e começou a chorar. Ele aproveitou e falou: Ribono Shel Olam, eu também não aguento mais, Boreolam, carregar o shidur que falta para os meus filhos. Por favor, me pega essa carga de mim, eu não suporto mais. E aí diz a história que realmente depois de pouco tempo, Baruch Hashem conseguiu shidurim para os filhos. Quer dizer, nada a ver, não precisa me virar o mundo. Olha a cena. Eu vou trazer aqui para vocês o Zohar. O Zohar muito, muito, muito legal. Quer dizer, legal, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. O Zohar em 2 lugares, Parashat Vayechi, que o Zohar diz assim, mas não é para se acomodar, porque chegar nesse nível, nós estamos vendo que não é fácil. Fala o Zohar o seguinte, Parashat Vayechi, Kol Adam sheshofech demaot arbe lifnei HaKadosh Baruch Hu, toda pessoa que despeja lágrimas perante, derrama lágrimas perante Hashem, Afalgav shenigzar alav onesh, mesmo que foi decretado para ela um castigo, e kará, ela tem força de rasgar, velo yachol oto onesh lishlot bo, e ele tem força, e aquele castigo não vai dominar ele. Isso para Parashat Vayechi. Parashat Shemot diz: Mi shemitpalel vetzoek uboche, todo aquele que grita no coração, chora, ele não consegue nem rezar. Essa tefilá ela é completa no seu coração, ela é atendida. E falou Rabi Yehuda, Gedolat tzeaka shekorat gezardin shel ha'adam mikol yamav. A tzeaka, o choro, é tão grande que rasga os decretos ruins da pessoa. Não sou eu que estou falando isso. Está falando isso o Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai. E finalizando, para ligar um pouquinho mais com os dias que nós estamos passando agora aqui, a série de Metshuvah, eu vou trazer para vocês aqui uma coisa que trazia o Rav Eliyahu Lapian Zecher Livracha. Ayar Ragil Esaper, olhem só que ele costumava contar a seguinte história. Um apicores mefursam, um ateu, Yehudi, Trissimé, não, apicores mefursam, era conhecido. Asher Halá, numa idade avançada, ele ficou doente, numa doença grave, e os doutores falaram para ele que ele viver mais é muito caluche, não tem muito tempo de vida. E aí, realmente falaram para ele: olha, tem uma cirurgia, se você quer, você pode fazer ela e talvez vai prolongar um pouco mais sua vida. Se não, deixa como está aí. E ele realmente decidiu, não perguntou para ninguém, fazer a cirurgia. Ele estava deitado na cama, ia receber a anestesia. Do nada,
gritou a picores, pasuk de Teilim. Qual? Lamed Aleph, pasuk Vav. Esse que nós fazemos antes de criar Shema Lamitah. Beyadechav kidruchi. Boreolam, eu estou te colocando, minha alma, eu estou te dando, Beyadechav kidruchi, padita oti Hashem elemet, e resgata ela, Hashem, você, o Deus verdadeiro. Explicam aqui os comentaristas, o Metzudat David, Beyadecha, eu estou te dando, Boreolam, minha neshama, minha alma, como penhor. Mas, padita, significa, resgata ela, Rotzelomar, eu sei que você pode me resgatar da morte, que ata elemet leachzir apikadon. Você é o Deus verdadeiro que você pode devolver esse penhor, me deixar vivo. Apicores. Um ateu fez essa tefilá para Hashem. E todo mundo questionou. Ribono shel olam, como é que da hora em cima da cama, Tamu Akol, como ele tinha coragem de se direcionar para Hashem, fazer uma tefilá dessa? Realmente não está escrito se ele se salvou ou não, mas ele fez a tefilá. Nós já falamos algumas vezes, seja quem for, quando uma pessoa reza, ela já está demonstrando o quê? Nesse momento, uma confiança em Boreolam. Não é verdade? Já é um conceito da tefilá, de reza, ele está se direcionando a ele, Hashem. Mas preste atenção o que o Rav Eliyahu Lapian Zatzal falou aqui. David HaMelech alav Shalom, David HaMelech no seu Teilim, Shira Ma'alot mi ma'amakim keraticha Hashem. David HaMelech diz, como tem que ser uma tefilá, uma reza da tefilá, da pessoa? Das profundezas, eu estou te chamando Hashem. Profundezas da onde? Do coração, não é? Ish me'amamakim shelo. Cada um tem que chegar às suas próprias profundezas para que Boreolam, lógico, aceite mais fácil a sua tefilá. Yesh Bnei Adam, tem pessoas que a emundah deles estão fantásticas, então na porta do coração já sabem que existe Hashem, já sabem a grandeza de Hashem, então na hora que eles vão rezar, abre a porta do coração e ma'amakim, já cava as profundezas, já chega lá em cima. Tem outros, a emunah ve'azikah letefilá, a ligação que ele tem com a tefilá, eu sei, tem que ser dentro do meu coração, só que está um pouco mais profundo. Quando eles despertam, em zmanim, em épocas, como Yamim Noraim, como os dias que nós estamos dentro deles. Agora, Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuvah, Yom Kippur, então aí começa a mexer o coração dele, começa a mexer no din, na justiça, na hatimá, no ser carimbado, os livros estão abertos, o livro da vida está aberto, não é verdade? Então aí desperta o coração. Tem alguns com época, tem alguns rabotai que nem isso. E sim, fala o Rav, Rakasher tzara kerová lavou, shofech libo. Só quando lo aleno acontece um sofrimento para ele. Aí ele mexe o coração dele. Fala aqui o Rav, Baruch Hashem, nós podemos dizer Ashrenu, que nós sabemos, estamos com vários shiurim de tefilá, rezamos, sabemos que é Teilim, tal. Mas, cuidado, a shigra ve'ergel, o costume, o piloto automático da pessoa, faz ele esquecer o quê? Das profundezas do ma'amakim que ele tem. Não é verdade? E não podemos deixar isso acontecer. Conclui aqui o Rav, Rabotai, falou Navi Yeshaya Nunhet, Dirshu Hashem beimatzeo, solicite Hashem, que ele se encontra karub yoto karov. Chamem ele enquanto que ele está o quê? Perto. Ele saiu do castelo, ele está aqui, que nem o Melishai falou, ele está no meu coração.
Ribono Shel Olam, onde eu me encaixo, eu e Yosef? Qual desses níveis? Aproveita. Estamos falando aqui que o choro derruba barreiras. O choro é atendido. Pode estimular e desviar ele para Hashem te ouvir. Você precisa chegar a isso? Esperar uma situação difícil? Seja Chacham, Naberosho. Chacham, ele olha esses dias. Não é mitzvah se complicar a vida, se amargar a vida. É mitzvah liot besimcha. Então, se você está ouvindo que o Navi fala, Boreolam está aqui, ele saiu do castelo, ele se encontra perto de você, aproveita. E se você chora, Mimamakim, enquanto que o Boreolam está e você chora, Mayoter Tov Mizeh. O que é melhor que isso? Morav Rabotai, o legado é impressionante. Conforme esse Zohar que nós lemos, não tem limite. Aqui ele traz tefilá de Yahid, que é tefilá de Rabim. Uma tefilá agora nesses dias, até mesmo de qualquer um, é como se fosse de muitos, como minyan. Lógico, tem que fazer minyan. Mas o choro particular, Boreolam, Imo Anochi Betzara, está com você. Certo? Então, Rabotai, não podemos deixar isso cair por água abaixo. Vamos aproveitar esses dias, mas também, como se diz, saber que existem lágrimas, e essas lágrimas são ouvidas por Boreolam. Boa noite.